bem-vindos a mais um vlog nesse canal. Eu estava toda bonitinha, com um lencinho, mas agora já estamos na minha forma natural. Gente, eu tô achando meu cabelo tão sem corte, né? A última vez que cortei foi em dezembro, já faz 3 meses, e ele tá sem franja. E eu tô me estranhando, aqui a franja, aonde tá. Eu tô me estranhando muito sem franja, e o meu cabelo engatando aqui, porque faz muito tempo que eu não faço vlog pra esse canal. Acho que o último foi vlog, mas e os outros vídeos que eu tô fazendo pro canal estão sendo falados, né, sentadinha, bonitinha, são de atualização de leitura. Mas enfim, por que que eu tô gravando esse vlog? Estou gravando um vlog de rotina, e esse vlog, essa semana, temos muitas coisas pra fazer. É semana de Páscoa, então eu tenho muita coisa pra fazer no trabalho. Já tenho muita coisa pra fazer, mas enfim, tem muita coisa pra fazer no trabalho. Quero me organizar em casa e tem conferência da minha igreja essa semana. Vou gravar muito? Isso só Deus sabe, porque eu até tava pensando em gravar um vlog de rotina pro meu Instagram, como sempre faço, mas acabei que eu falei assim, tô com saudade de vlogar, hablando muito, então vamos hablar. Então a primeira coisa que digo pra vocês é justamente isso do cabelo. Eu estou sentindo que meu cabelo está muito sem corte. Não sei se eu vou pagar pra cortar de novo agora, né? Vamos ver como vai demandando. E além de eu estar sentindo que meu cabelo está sem corte, meu cabelo tá caindo muito. E muito mesmo. Estou sentindo meu cabelo como se eu estivesse careca, com pouco cabelo, principalmente quando eu estou com os cachos. Quando eu estou com o cabelo escovado, dá a impressão de que eu tenho mais fios. Por quê? Porque os cachos, eles se juntando, eles ficam menores e tudo mais. Tudo depende de cacho. Então eu decidi fazer escova hoje. Hoje eu quero fazer algumas coisinhas. Então vamos lá. Vamos botar um to-do list aqui. Ó, primeira coisa, acabei de chegar do trabalho, então eu quero organizar o meu quarto, deixar ele todo organizadinho, porque tá refletindo. Eu não quero mais viver na bagunça e refletir o meu estado mental, porque tem um estudo, não sei se vocês já viram, mas existe um estudo que fala que quando o seu quarto, o seu ambiente de trabalho, ou a sua casa, ou se você mora sozinho na sua casa, se você coisa seu quarto, tá refletindo o seu estado mental. E eu confesso que eu estava com uma confusão mental, com uma bagunça. E aqui não, Satanás aqui não reina não, filhão. Então, vamos arrumar o quarto. Meu quarto está bagunçado. Ele está entulhado, que eu tenho muita coisa, então eu vou tirar coisa pra doar. Vou ver o que tem pra doar, pra fazer. E eu poderia fazer no feriado, eu poderia fazer na sexta, na quinta-feira à noite, mas eu decidi fazer hoje, porque eu acho que, assim, time perfeito. E nos outros dias eu quero tirar um dia de descanso, né? De descanso porque eu vou pra conferência. Então eu quero ir pra academia, acordar e ir pra academia e não ficar arrumando casa pra depois ir pra igreja, entendeu? É isso, é essa vibe desse vlog. Enfim, e aí eu quero organizar hoje, segunda-feira, começar já fazendo essa faxina amanhã, né? E aí hoje eu também queria ir na academia, mas aí eu vou ver se eu vou conseguir. Se eu não conseguir, amém. O meu quarto vai estar arrumado e tudo mais. E aí eu quero também, se hoje talvez eu não consiga, eu vou fazer a minha marmita pra amanhã, e eu quero que vocês vejam tudo isso, porque ai, a saudade de vlogar é essa. E aí eu também quero, amanhã eu vou com certeza pra academia, eu acho que vou direto do trabalho, fazer funcional e tudo mais. E aí vocês vão me acompanhar nessa. Sim, gente, estava com saudade, voltei. E aí, enquanto isso, vocês vão ver e acabou. É isso. Até daqui a pouco. Vamos lá, divos. Meu quarto se encontra nesse estado, ó. Tô vendo, né? Nesse estado. E aí, deixa eu me explicar, tá? Vou explicar. Vocês estão vendo um pouquinho da luz do sol, porque não bate muito no meu quarto. Só bate manhã e não estamos de manhã, né? Estamos no fim da tarde. E, enfim, eu, né, aqui defendendo a minha tese, eu tenho muita roupa. Não só muita roupa, eu tenho sapato, eu não tenho muito não, mas eu tenho bastante roupa, porque não cabe no meu guarda-roupa. Vou mostrar o tamanho do meu guarda-roupa. E eu tenho muitos itens de papelaria
não somente de papelaria, temos muitos livros. Eu fico zoando que os meus filhos só terão livros, a herança deles vai ser livros, tá, gente? Então, se vocês querem, meus futuros filhos, se vocês estiverem assistindo esse vídeo, se vocês querem dinheiro, casa, talvez tenha, né? Vamos profetizar, eu profetizo na minha vida. Casa, né? Dinheiro, profetizo mais que vocês tenham a presença do Senhor. Mas enfim, essa é a minha herança. Eu tenho muitos livros e eu continuo comprando, que eu não devo fazer mais, eu preciso de uma intervenção. E, gente, eu sempre falo isso, né? Eu sempre faço essa pegadinha não, eu sempre faço esse compilado de lembrar do Intervention, do How I Met Your Mother, porque eu amo How I Met Your Mother também, tá, gente? Eu sei que minha série favorita é Friends, mas eu amo How I Met Your Mother e esse ano eu vou reassistir, tá? Esse ano eu prometo. Mas enfim, temos muitas coisas no meu quarto, porque eu sou uma pessoa que tem hobbies variados. Eu amo ler, eu amo colorir, eu amo escrever, então tem muitos caderninhos, e aí tem quebra-cabeça, tem maquiagem, porque eu amo maquiagem, e bolsas, e roupas, e muita coisa. Graças a Deus. E aí eu vou mostrar onde se abriga a maioria dessas coisas. Gente, essas coisas se abrigam nesse minúsculo guarda-roupa. Tem umas prateleiras, você vê que ele nem tem chão, né? É só isso. E ele não é pequeno. Por quê? Porque, vou explicar também. Eu era um adolescente que eu não tinha muita coisa. E as que eu tinha era o básico, eu não gostava de sair, não gostava de me arrumar, não gostava de nada disso. Um adolescente insuportável. E enfim, eu virei uma adulta que era criança, porque a Hannah criança sempre gostou de roupa, sempre gostou de maquiagem, livros e tudo mais. E aí estamos nessa dinâmica. E depois que comecei a trabalhar, gente, querendo ou não, muda. Por quê? Eu não trabalho com uniforme, eu não tenho uniforme. Isso às vezes é uma alegria e muitas das vezes também é um estresse. Por quê? Porque muitas das vezes você vai repetindo roupa, você vai tarará, e aí você vai querendo comprar mais roupa pra usar, mas você continua usando as outras roupas. E o que eu sempre faço é a rotatividade. De 3 meses, ir tirando as roupas, vendo o que eu tô usando, vendo o que eu não tô usando. Uma coisa que eu tenho bastante, que eu ganho muito, é vestido. E aí eu queria ver os vestidos que eu tenho, que eu não estou usando, que eu uso, os que eu uso, os que eu não uso, pra tirar pra doar. Então vocês vão me acompanhar nessa. Lembrando, eu também quero organizar os livros. Eu com certeza não vou pra academia hoje, já estou diagnosticada, mas eu vou fazer meu card em casa, o quê? Vou botar uma série, eu tô pensando em botar Hannah Montana ou Modern Family, mas eu acho que vai ser Hannah Montana, porque não assisto legendado. E aí organizar tudo. Principalmente os livros, que eu acho que tá bem bagunçadinho. Vou também ver os livros que eu vou precisar fazer alguma resenha, tirar alguma foto. Eu tô com um conteúdo gravado, mas que eu preciso editar. Eu ainda não editei, eu gosto de editar com calma, com paz. Muitas vezes eu edito no trabalho, no meu horário de almoço. Então, é isso. Eu vou tentar dar essa organizada, ver os livros também, se tem algum livro pra tirar pra doar, alguma coisa. Com certeza, livro não tem pra tirar pra doar. Mas, enfim, é isso. A situação da cama da gata. Deu uma parada. São 5h30, 5h40, por aí. Tirei das prateleiras de cima primeiro. E terminei o primeiro episódio de Hannah Montana da primeira temporada. Porque eu decidi que vou reassistir depois desse documentário todo. E enfim, vou colocar agora o segundo, né? Deixa eu botar vocês aqui. Não deu certo. Tava dando certo. Calma. Vou botar vocês aqui. Gente, eu vou mostrar. Disney Plus. Eu vou mostrar pra vocês o que eu tirei até agora, né? Dessas duas livros. Eu com certeza devo tirar mais. Mas enfim. Gente, eu confesso pra vocês, me dá uma dor no coração quando vou tirar roupa que eu gosto e não cabe mais em mim. Eu percebi que eu cresci um pouquinho, tá? Primeiro... Ai, caiu. Primeiro foi essa calça, que na verdade é de um conjunto. E essa calça, gente, ficava perfeito em mim. Ela era folgadinha, ela tinha toda a vibe, né, Hannah? Vocês sabem, né, que eu gosto de calça mais folgada, eu gosto desse stylish. Desse estilo mais
confortável, que seja confortável pra mim. E essa calça, ela não cabe mais. E aí, em contraponto, eu também tirei a blusinha, porque é um conjunto. E esse conjunto eu ganhei, usei bastante, mas eu acho que agora pra uma outra pessoa vai ficar melhor, porque não cabe em mim. E eu não vou entulhar guarda-roupa, gente, com coisas que não cabem em mim, não faz sentido. Tem coisas que até vai. E esse eu achava que era só por conta de eu ter engordado, né? Não tem mais no meu quadril agora, enlargueceu. Mas também... Gente, meu cabelo tá uma zona, né? É que eu não gosto de amarrar com esse, eu gosto de amarrar com a scrunch, mas eu não tô achando nenhum scrunch. Mas é... Calma. Ai, agora tá mais bonitinho. Mas enfim, eu decidi que não vale a pena. E eu cresci um pouquinho, parece aí ilusão de ótica minha. Porque tá bem... A calça tá parecendo que eu peguei uma calça de uma criança na rua e coloquei. Tá de uma forma legal, né? Na minha canelinhas. E aí eu aproveitei pra tirar também um conjunto que eu tenho certeza que eu não vou usar mais. Faz de maior tempo que eu não uso. E aí eu tirei calça legging também, que eu não gosto. Tirei um vestido de festa. Tirei uma outra calça jeans, eu não vou mostrar porque eu não pus já. Esse macacão aqui. Esse macaquinho aqui que, gente, eu não vou usar. Com graça, mas não vou usar. Eu não gosto desse macaquinho. Enfim, é isso. Meu celular vai descarregar, mas eu já tenho uma organizada. Sim, gente, estou sem maquiagem, queria tirar a máscara de cílios, parece que acabou com... Porque eu tô um pandinha. Enfim. Ficou bem manchadinho mesmo. Minhas olheiras já não estão muito legais. De coque também, a diva arrasa. Mas arrumei. Tá arrumadinho. Aqui, gente, eu dei o meu máximo pra arrumar. Aqui ficou com bastante informação, mas é porque é muita blusa de frio e tal, mas tá organizado, tá? Aqui, desse lado, eu só não organizei o cabideiro, mas lá em cima tá organizadinho. E a minha mesa, que eu tentei dar uma organizada. Agora eu vou ver se eu faço minha unha e durmo. É isso. Até próxima atualização. Hello, divas e divos! Gente, não se importem com as minhas estrelinhas. Agora eu vou chamar minhas espinhas de estrelinhas, tá? Hoje é sexta-feira da paixão. Uma mocha passou. Estou na sala de casa. Hoje tem conferência. Ontem eu fui. Eu odeio esses bichos, pelo amor de Deus. Ontem eu fui pra conferência. Gente, meu cabelo tá um caosinho. Mas eu tô achando bonitinho, mas eu não tô tão calmo. Ontem eu fui pra conferência, mas por isso que eu fiz escova pra ser mais prático. Hoje eu fui pra conferência. Faz tempo que eu não falo aqui no vlog. Por quê? Porque falta de tempo. E tipo assim, terça eu passo mal. Passo muito mal. E, gente, esses pior botar um gel secativo, que ela não tava assim, ó. Esses aqui estão melhorando, mas assim, dá claramente pra ver, né, as bichinhas. E eu tô pensando em fazer uma limpeza. E outra aqui, ó, essa aqui nasceu. Sabe o que eu tô achando que gente? Essas espinhas aí que estão nascendo, eu tava usando um produto, uma pomadinha pra acne, que funcionou super ano passado, funcionou muito. Mas esse ano não tá funcionando, esse ano é zero oil, é oil free. E passei maquiagem ontem, então acaba meio que dando uma atiçada. Hoje eu só vou passar corretivo 2. É isso, porque hoje eu vou usar meu óculos, né? Então eu não fui com óculos porque usei o óculos o dia todo. E eu tô achando também, entre duas, né? Eu tô enxergando muito bem, gente, sem óculos. Eu acho que eu uso óculos mais por causa do trabalho, pra que a luz lá do computador não coisa no meu olho e tal. O meu óculos, ele tem uma lente azul. Eu tenho 0,25 graus em cada olho de miopia.
Só que eu estou com uma questão. Ou meu grau aumentou, que eu tô achando que não, né? Porque eu tô enxergando muito bem, não tô enxergando tão embaçado, eu consigo ver as coisas de longe e tudo mais. Deixa eu sentar aqui pra conversar com você. Ou, gente, eu não sei qual o estigma de, tipo, você tá com cabelo liso e você ficar toda hora assim, porque eu tô assim. Ou a minha... Ou zerou, porque às vezes eu sinto dor de cabeça de tanto usar óculos no trabalho. Outra vez uma dor de cabeça porque eu fico muito tempo no celular e no notebook. Eu acho que é mais no celular e notebook do que estar com óculos em si. Eu sou muito ligado, antenado em rede social e eu tenho que parar com isso. E aí, enfim, eu tô com sono porque ontem eu fui dormir tarde. Dormi quase não, devo ter dormido umas 3 horas da manhã, 3 e pouca da manhã. Que cheguei em casa, vou contar, né? Ontem eu fui pra conferência, foi o primeiro dia. Incrível, foi maravilhoso. E aí a gente não conseguiu pegar o louvor porque minha amiga saiu tarde de trabalho. E eu dei uma enroladinha pra sair de casa, pra esperar ela me responder, pra não, né? Pra não ter problema, que foi eu e minha amiga. E aí a gente chegou lá, já tava, porque a sessão da conferência mudou, né, que a gente descobriu na hora. Mas assim, mesmo assim foi uma benção. E eu amo palavra, né, gente? Eu acho palavra, assim... Enfim. E aí voltamos, fui na casa do meu irmão, jantei lá. E depois vim pra casa dormir. Só que tava morrendo de sono. Mas aí, pra pegar no sono, eu decidi ver Hannah Montana. E aí eu entrei num loop no TikTok. Gente, eu me vergonha de falar isso. Eu entrei num loop do TikTok. Porque eu já sabia que a Miley, ela voltou a falar com o Billy Ray Cyrus. Mas eu entrei num loop de ficar vendo um vídeo e de entender essa treta da família Cyrus. Que eu já entendi. Mas eu falei, eles estão falando mesmo? Aí as músicas que lançaram. Aí ele postou uma foto. Aí tipo, naquela música Younger You. E eu olhei assim, ai gente, pelo amor de Deus, eu tô com muito falta do que fazer. E eu estava com falta do que fazer. E quando você entra no TikTok, gente, de madrugada, você não sai. Esse é o meu grande problema. Aí, enfim, fui dormir. Deu 6 horas da manhã, acordei. Por quê? Porque o cérebro já tá acostumado a acordar cedo. Acordei 6 horas da manhã. Aí eu falei, vou dormir de novo. Aí demorei pra pegar no sono de novo. 9 horas, umas 3 horas estamos aqui. Tô com sono? Não tô, posso falar a verdade? Não tô tanto, não. Mas é isso, hoje mais um dia de conferência. Terça-feira, como eu estava falando anteriormente, porque minha mente funciona assim. Terça-feira eu tava malzinha, aí eu acabei não falando com vocês. Quarta-feira eu ainda continuava meio mais pra lá do que pra cá. Mas aí fui trabalhar e teve muita coisa pra resolver do trabalho, não tem como gravar. E eu decidi chegar em casa e descansar. Gente, eu tinha planos, se vocês viram no começo do vlog, eu tinha planos de ir pra academia, né? Hoje acordei cedo, ir pra academia e tudo mais. Treinar, voltar uma vida ativa. Só semana que vem eu vou voltar. Que aí definitivamente começa abril, né? Depois de Páscoa, aí eu volto. Eu vou voltar, gente. Sério mesmo. Eu tô indo 2 vezes por semana praticamente. E aí eu vou voltar realmente a tentar ir todo dia. Todo dia ir pra academia. Porque eu preciso. Eu tô sentindo um corpo muito lento. E ano passado, quando eu comecei a treinar, não tava assim. Com isso. E aí estou fazendo um cuscuzinho pra comer agora de manhã. Porque, assim, não tô muito afim de comer pão. E aí um cuscuzinho. Enfim. É isso. Até a próxima atualização. Realmente eu admiro. Quem é a pessoa que me figura? Aí eu falei da minha exploradora Fernanda e eu falei assim... Em vários cantos da nossa nação.
Não é difícil a gente presenciar ambientes como forma. E a gente já viu isso acontecer diversas vezes na história da igreja. E eu tô aqui para te dizer que o Brasil... Hello, pessoas, tudo bem com vocês? Estou com uma crise acneica terrível e vocês estão me vendo muito de pijama, né? Eu voltei da igreja quase agora, já são 1 da manhã e eu queria conversar com vocês de algo que o Senhor tá falando comigo. Sim, estou passando gelo porque o gelo ele acalma, tem esse potinho aqui, mas eu queria conversar muito com vocês. Vamos ter uma conversinha séria? Eu quero ser bem séria e a Hannah do futuro estará vendo, eu tenho certeza. E então, muitas coisas eu acho que a gente pode relembrar sempre o que o Senhor faz por nós. Era pra colocar no paninho. Vamos lá, deixa eu colocar nessa bandana. E aí amanhã eu deixo ela crescer. Enfim. Olá, pessoas, de novo. Eu voltei e desliguei a televisão. Eu estava vendo Hannah Montana. Entrou pra um canal e daqui a pouco eu falo. Daqui a pouco eu vejo. Né, até pegar no sono. Mas enfim, vamos conversar. Vamos hablar. Eu acho que tá sendo um tempo muito novo na minha vida. E tempos novos diferentes exigem de nós uma certa maturidade. E eu às vezes eu fico pensando, será que eu tenho essa certa maturidade pra viver? Eu acho que a gente pode ser vulnerável. A gente deve ser vulnerável nas redes sociais e tudo mais. Mas, calma aí. Não estava me sentindo muito confortável com meu pijaminha. Mas enfim, acho que a gente deve se sentir vulnerável e falar das nossas vulnerabilidades. Mas a gente deve falar dessas vulnerabilidades quando a gente passa por já passa por essa coisa que a gente tá vivenciando. Eu tô vivenciando. Mas assim, é uma coisa que o Senhor já me deu paz, já me deu confiança, calma, e eu me sinto aberta para falar nas redes sociais e para dizer que a graça do Senhor me sustenta. Minha confiança é nele, em tudo é no Senhor, e em estar pronta e estar feliz e contente pelo momento que eu tô vivendo, e mesmo que doa, mesmo que seja difícil. Então vamos lá, gente, eu tenho 20 anos na minha fuça. Completei 20 anos ano passado, vou fazer 21 anos esse ano. Não estou falando que eu sou a pessoa mais certa do juízo, a pessoa mais responsável e tudo mais. Mas eu vivi uma adolescência de que eu sempre fui muito fechada. Eu sempre fui uma pessoa, assim, na infância eu era mais aberta, mas na adolescência eu sempre fui muito fechada. Então, meu ciclo de amigos, eu mal saí com os meus amigos para fazer alguma coisa. E graças a Deus, eu digo isso com muita alegria, que por eu ser fechada, né, nessa época de adolescência, eu não tinha tido encontro verdadeiramente com Cristo, eu poderia ter feito muita besteira. Mas o Senhor é bom porque eu sempre fui meio cagoninha. E assim, não era cagona, porque eu sempre fui independente. Fui criada mais pra ser independente, mas sempre fui, graças a Deus, muito responsável, sabe? E aí, enfim. Agora eu sou uma adulta, eu trabalho, né? Pago contas. E assim, ainda moro na casa dos meus pais, tá? Pra deixar bem clarinho. E enfim. Ano passado, panorama. Eu voltei pra Jesus, assim, palpavelmente, em 2022. Foi o meu ano do encontro com o Senhor. Isso aqui faz quantos anos? Ai, gente, é tão bom às vezes passar, mas é tão ruim também passar. Fazem 2022, 23, 24, 25, 26. Fazem 4 anos. Não vai dizer em 2022. Em 2022, a gente tem a conferência todo ano dos jovens da minha igreja. Em 2022, eu não fui pra conferência dos jovens da igreja porque eu não era engajada na igreja. Eu não era engajada mesmo. E eu não tinha planos de ser engajada na igreja. Meu plano era me batizar, abrir a célula, só ir nos cultos de domingo, nos que dava pra ir no culto de domingo, servir às vezes no ministério infantil, mas eu não tinha planos nenhum. O meu plano era só ficar ali recebendo do Senhor. Até que eu me batizei em novembro. E a conferência aconteceu em novembro, um pouquinho depois do meu batismo. Eu não fui, mas assim, aconteceu em novembro. Eu lembro claramente, porque eu fiquei, né, poxa,
gostaria de ir, mas eu não conhecia ninguém, não conhecia pregador, não conhecia ninguém. Eu falei, não vou. Enfim, chegamos em 2022, né, e tudo mais. Eu estava ali no ápice do primeiro amor, no ápice de quero fazer tudo, quero ir aqui, quero ir aqui. O Senhor me deu a ordenança de vir para a igreja que eu tô, que é a mesma igreja, uma igreja filha. Mas eu já estava me acostumando com o ritmo da igreja sede. Eu era da igreja sede e vim para uma igreja filha. Só que aí mudou muito a rota, porque eu me batizei em novembro. Em janeiro, abril eu já estava, eu acho que era abril, final de março, abril, já estava no Ministério de Louvor. E assim, tava no Ministério de Louvor que eu já sabia que era, mas eu não sabia que o Senhor ia fazer as coisas tão rápidas. Eu olho pra trás e falo assim, o Senhor fez muita coisa rápida. Eu já em novembro mesmo, meu irmão já estava com a célula e eu já estava co-liderando célula. Meu irmão, gente, pra quem não sabe, pra quem não conhece, a célula são grupos de pessoas que se formam em casas, né, em portas abertas de algumas casas, e da casa de uma pessoa que abre as portas, né, pra ter esse momento de comunhão, um momento onde a gente vê a palavra, a gente fala da palavra e a gente conversa entre si. Isso é uma célula. Enfim. E aí, a minha igreja numa visão celular, eu participava de célula, e a gente foi muito rápido. A gente, né, teve a célula, a nossa célula, graças a Deus, tá até hoje, né? Eu era como a co-líder do meu irmão, e aí eu não tinha plano de multiplicar, que também é uma outra forma da nossa célula. Eu não tinha pensamento nenhum. Só queria, sabe? Era tudo muito novo. Era o primeiro amor, era Ministério de Louvor, era tudo mais. E aí eu fui pra conferência do Biwan, que é da minha igreja, tá? Fui pra conferência no ano de 2023. Essa foi uma conferência que o Senhor falou muito comigo. E eu não fiquei na conferência todos os dias. Eu não pude ir porque eu tava no Ministério do Louvor e tarará. E foi uma conferência que o Senhor falou muito comigo. Foi uma conferência, assim, extraordinária. Sério, extraordinária. 2024 chegou. 2024 foi um ano muito difícil pra mim. Mas foi um ano que foi difícil, mas que o Senhor, Ele mostrou que a minha dependência precisava estar nele. O Senhor mostrou muito. Todo tempo, né? O Senhor mostra que eu preciso estar dependente dele. Porque eu sou uma pessoa que automaticamente eu sou meio dependente, né? Eu fui criada mais pra ser independente. E o Senhor, Ele mostra a cada dia que a minha dependência precisa estar nele. Isso é lindo, gente. Viver dependente do Senhor é coisa. Porque eu sou uma pessoa que eu planejo as minhas coisas tudo certinho. Mas eu não preciso planejar. Se eu tenho o Senhor, as minhas coisas planejadas não vão acontecer os planos dele. E isso foi coisa lá na pregação, né? Teve uma pregação agora, na última sessão, do pastor Lucas Paulo, que ele tava falando isso. Você tem que entregar a Deus tudo. Tudo que você tem, não só o que lhe convém. Assim como Abraão entregou Isaac, o Senhor deu ali o alimento, deu o que precisava para ser feito sacrifício cordeiro. Você tem que entregar. Enfim, fui em 2024. 2024 fui muito ferida ministerialmente. Eu fui ferida de todas as formas. E aquela conferência, eu não fiquei em todas as sessões, mas eu fui nos 3 dias. E eu queria ficar muito pra última, mas não consegui ficar. Mas foi uma conferência, cara, que eu chorei horrores. Eu chorei horrores porque eu fui ferida ministerialmente. Eu estava me sentindo perdida de fazer faculdade, de tudo. Eu tava meio coisa. E o Senhor me deu direção na mesma semana da conferência. No mesmo dia que começou a conferência. Olha como Deus faz. No dia que começou a conferência, eu já estava muito magoado por coisas que estavam acontecendo. O Senhor me deu a oportunidade do Senac, foi no mesmo dia. E eu saí e fui fazer meu curso, gente. Depois eu conto esse testemunho pra vocês. Um dia eu conto, todinho. E aí, enfim, eu fui, né, nessa conferência e foi assim, foi um responsável que eu saí cheia ali.
sabe? Saí com um bálsamo do Senhor no meu coração sobre aquilo que tinha sido ferida. Chegou 2025, e 2025 eu não fui pra conferência, porque foi na Páscoa. E eu fui viajar com os meus pais. E eu queria muito. Eu tava meio com fomo, mas eu queria muito ter participado da conferência do ano passado. Mas, sim, aprove Deus, não foi, não era o tempo. Tá tudo bem. E aí eu senti no começo, queria ir. Mas depois eu falei assim, cara, meu coração tem que estar guardado em Deus, né? Aconteceu, todo mundo foi. Eu participei da Conferência das Mulheres, foi incrível. O Senhor também deu bálsamo, a Conferência das Mulheres sempre é incrível. Eu participo de 50 milhões de conferências na igreja, assim, tá? E é muito bom. E, enfim, chegamos em 2026. E esse ano, final do ano passado, o Senhor veio ao meu encontro e ao meu ouvido muito sobre a forma de, muitas das vezes, eu até me sinto sozinha. Sabe, eu tô vivendo minha vida adulta. Meus pais, eles têm a vida deles. Meu irmão tem a vida dele. Depois eu conto mais. E aí eu ficava muito com esse luto de ficar sozinha. E eu nunca me importei com isso, gente. Eu nunca me importei. Mas de sair sozinha. Então, ano passado, o Senhor começou a me colocar em lugares que eu precisava ir sozinha. Então, o Senhor me enviou no ensaio de mulheres da minha igreja, na sede, que eu nunca tinha ido. E eu fui só pro ensaio, né? Que eu não ministro lá, ministro da minha igreja, do local. E aí eu fui. Mas foi num dia que eu fui ministrar em uma igreja. E aí tava muito tarde. E eu fui ministrar nessa igreja e eu acabei vindo correndo, né, pra casa. Porque eu tava sozinha, praticamente. Eu tava sozinha em casa. E aí, nesse dia, eu tava, tipo, Senhor, eu tô sozinha. Eu me sinto sozinha, né? E, cara, Deus me deu uns 3 tapas na minha cara. Calma aí, gente, tá? Porque eu peguei outro gelo. Deus falou comigo claramente. Quem toma conta de você sou eu. Você nunca tá sozinha. E aí, por mais que a gente tem uma música da Fernanda Brum que é um versículo bíblico, né? Que é Elias. Elias, quando ele foi pra caverna, ele se sentia sozinho. Ele faz uma oração ao Senhor. Hoje também foi falado sobre Elias. Nossa, lembrando, ele faz uma oração ao Senhor que ele pede para que o Senhor o mate. E quando ele pede para que o Senhor o mate, ele fala, Senhor, eu tô sozinho. O Senhor viu, por mais que Elias, ele viu o sobrenatural. Ele viu o sobrenatural acontecendo. E essa passagem me impacta demais. Porque Elias viu o sobrenatural acontecendo. Ele pediu para que o Senhor derramasse fogo. E foi derramado fogo. Foi mostrado pros sacerdotes de Baal quem era Deus. Foi mostrado pros sacerdotes de Baal quem era Deus. Porque caiu fogo do céu. Caiu chuva. Mas Elias, quando falaram que Jezabel estava procurando caçá-lo e matá-lo, Elias se sentiu amedrontado. Mesmo ele tendo visto o sobrenatural, ele se sentiu amedrontado. Mas quem foi ao encontro dele? O Senhor. E o Senhor deu pão. O Senhor apareceu para ele com a brisa suave. Sabe? É impactante. E Elias fala, Senhor, eu tô sozinho. Jezabel tem que ser o exército. Jezabel, Acabe, tem seu exército, tem suas coroas, tem tudo, tem um povo. E o Senhor fala, e o Senhor manda, né? Fala, não, vou consagrar uma pessoa que vai estar aqui, é Eliseu. Mas tem uma música da Fernanda Brum, que é uma frase que fica cercado por muitos, amado por poucos. Então eu me sentia nesse coisa. E, enfim, o Senhor chegou e falou, ei, eu tô contigo. Eu protejo a tua entrada, a tua saída, se tá fazendo a minha obra, se é por mim, eu tô contigo. E eu tava saindo pra ministrar. É muito incrível, né? Porque eu ficava assim, Senhor, eu vou sair pra ministrar, porque eu sempre ministro com meu irmão.
E o Senhor, vamos sair pra ministrar sozinha. E o Senhor falou assim, porque eu confio, né? Eu confiei em você e eu te amei. Então foi um ano que o Senhor falou assim, vai. E aí eu não sabia o que esperar esse ano, né? Esse ano, domingo, eu vou fazer um turno no meu trabalho de manhã, né? Gravar uns vídeos, coisa lá do buffet de café da manhã, que vai ter coelhinho. Ver se eu consigo gravar pra vocês também. E aí, eu não pude viajar com os meus pais esse ano. E eu falei ano passado, falei pra minha mãe, desde abril eu tô falando isso, mas eu falei na Conferência das Mulheres, eu falei em setembro. Falei assim, na Conferência dos Jovens eu vou estar aqui. Eu sou jovem, então eu vou estar aqui. Só que eu não tava profetizando, não tava falando nada. E aí, chegou e eu não ia vir. Gente, eu não ia. Sábado passado eu estava na outra casa. E eu falei assim, eu orei ao Senhor, se o Senhor quiser ir, eu tava coração flamejando pra vir, né, pra ir pra conferência. E eu falei, Senhor, se for da tua vontade pra que eu vá, vai acontecer algo. Eu pedi sinal a Deus, igual o Gideão pediu. E o Senhor mandou o sinal que eu tinha pedido. E aí eu comprei o ingresso na hora. Chegou essa semana e eu estava em dúvida se eu ia todos os dias. E estava muito questionado para ir e não ir. E o Senhor mandou resposta de oração. O Senhor mandou uma pessoa para ir comigo. Gente, foi assim... Cara, o Senhor e o seu cuidado. E eu vejo a mão de Deus. Porque era o que eu tava precisando estar ali, sabe? Precisei, hoje eu fui pra sala de oração. Hoje foi incrível o dia. Mas eu precisava ouvir do Senhor. E o Senhor mandou pessoas, sabe? O Senhor proveu tudo para que eu estivesse ali. Assim, eu não sei se vocês lembram no vlog. Em 2023 eu iria pra Bienal. Eu não tinha ninguém pra ir pra Bienal comigo. E eu queria muito pra Bienal. E Deus mima os seus filhos. Ele mima os seus filhos. Principalmente aqueles que fazem a sua vontade. Porque o Senhor é bom, gente. Nosso Deus é bom. Nosso Deus é bom. Então, eu não ia pra Bienal. Eu não trabalhava naquela época. Eu estava em época de vestibular. E vocês sabem que época de vestibular é só a misericórdia do Senhor. Gente, amanhã eu volto a ser cacheada, tá? E vocês sabem que é só a misericórdia de Cristo Jesus, final de ensino médio. E época de vestibular e aquela loucura toda. Eu não ia. Mas... eu não ia pra Bienal, mas o Senhor moveu e eu fui pra Bienal. Arranjei 2 pessoas pra ir pra Bienal comigo. Pra vocês verem, sabe? E não foi só. Eu vejo o mover de Deus em todas as etapas da minha vida. É porque às vezes a gente se esquece do que o Senhor faz com a gente. Porque a gente tá vivendo aquilo que a gente orou. É triste. É triste. É triste saber que a gente não se contenta com aquilo que a gente pediu em oração. E a gente sempre pede mais, mais, mais e mais. Sem nos atentarmos a saber se a gente está fazendo a vontade do nosso Pai. É isso, eu queria só dialogar com vocês e fazer essa reflexão. E falar e testemunhar que o Senhor é bom. O Senhor, Ele cuida, Ele... E uma coisa que eu não sentia quando eu ia ministrar sozinha era que eu não sentia a paz, sabe? De, tipo, ir e voltar. Porque a gente sabe, cidade que eu moro, gente, Rio de Janeiro é muito perigosa. Mas a gente fica meio inseguro, né? Meio incerto. Mas o que eu tô sentindo essa semana, ontem, hoje, que eu senti em todas essas etapas, é como a proteção de Deus é magnífica, porque Ele nos cobre com o sangue dele, que foi derramado na cruz. Hoje é sexta-feira da paixão, agora já estamos no sábado. Sábado onde tudo ficou escuro. Mas ontem, em algumas horas antes, Jesus morreu na cruz. E as trevas vieram sobre a terra. O véu se rasgou de cima para baixo.
que não tinha como. Quando a gente estuda a Bíblia não tinha nem lógica. De tanto que foi tecido, sabe? Pelas ordenanças. Mas ele foi rasgado. Ele foi rasgado. E hoje a gente tem liberdade, livre acesso a falar com o nosso Pai. A gente pode se relacionar com o Senhor. Olha que dádiva. Ele é a nossa maior recompensa. Ele é a nossa maior esperança. A gente só precisa do Senhor. A gente só precisa dele. A presença dele nos satisfaz. Então, a gente muitas das vezes fica desanimado com a nossa aparência. Muitas vezes, gente, minha pele tá toda pipocada de espinho. E eu não tinha, mudando e não mudando de assunto, eu não tinha espinha nenhuma na minha adolescência. Isso foi um baque pra mim. Vocês não imaginam quanto foi um baque. Hoje até tô zoando e sempre falo, quando eu me olho no espelho, eu falo as minhas estrelinhas. Porque isso não reflete quem eu sou. Os meus defeitos não refletem quem eu sou, porque eu creio que o Senhor pode mudar. O que reflete quem eu sou é que eu sou filho amado do Senhor. Você é filho amado de Deus. E eu tava lendo a Bíblia ontem de manhã e eu tô lendo Lucas. E tem uma passagem em Lucas que vai falar sobre a genealogia de Jesus. E eu achei incrível. Porque vai passando de um em um e vai passando até chegar filho de Adão. Mas lá embaixo, filho de Deus. E nós, gente, a gente sabe que Jesus é filho de Deus. Nós somos filhos de adoção do Senhor porque cremos em Cristo Jesus. Cremos na primeira vinda dele e cremos na segunda vinda dele porque Jesus voltará. Mas quando eu tava lendo ali, o Senhor me encheu com a convicção de que não importa de quem eu seja filho, não importa a relação, se você tem algum trauma, seja em relação a parentesco, seu pai, sua mãe, você se sente rejeitado pela sua família, rejeitado pela sua família, o Senhor te diz, você, antes de ser filho de fulano, filho de ciclano, você é meu filho. Eu cuido de você. Então, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é nosso Pai. Nós somos filhos amados do Senhor. Ele enviou Jesus para morrer por nós. E hoje temos vida. Mas basta crer no Senhor. Então, foi algo, né, que somou tudo. Conferência, porque Deus fala, gente. Deus ainda nos ouve. Deus fala com a gente. A gente só precisa crer para não ficarmos mudos igual Zacarias ficou. E é isso, sabe? Viva com a certeza que seu Deus está vivo. Porque ele morreu, mas ele ressuscitou e ele voltará para buscar a sua igreja. É essa a nossa esperança. Enquanto Jesus não vem, nós adiantaremos a sua vinda, pregando o evangelho. É isso. Até a próxima atualização. Vencida e a tumba ficou. Aleluia! Eu poderia começar a rimar porque o Fux não sabe, mas eu cresci em Osasco. E lá, meu irmão, não tem a opção de fazer teatro. Lá é rima ou vá. E eu tive o privilégio de crescer e fui pra Batalha do Tanque. Já fiz muita coisa nessa vida. E sou o melhor beatboxer possível. Eu pedi, falei, nossa, deixa eu fazer um beat. E ele falou assim, você é branco.